Bom, pessoal, bom dia. Bom dia a todos e a todas. Deixa eu ver aqui quem que está conectado com a gente. E que é diferente. E que é diferente para a gente identificar, tá? Estou vendo aqui Cambé, Alvorada do Sul, que está o Valteir e a Paola. Tem a equipe da Regional. A Rita, eu imagino que seja a Maria Rita ali de 1º de maio, junto com a Fabiane. A outra Rita deve ser a nossa colega de Cafeara. Florestópolis está aqui. Aí tem um pessoal que está numa sala ali com fundo azul, bem bonito. Vocês são de onde, gente? Porque tá todo mundo de máscara, ó. Pode abrir o microfone, é só clicar aí embaixo, tem o íconezinho no microfone. Fale com a gente. Vocês são de onde? Quem são vocês? Está abrindo o microfone, peraí. Aí, pode falar, não estamos ouvindo. Vocês são do grupo do Sem Voz. Se vocês quiserem escrever no chat, só para a gente poder identificá-los. Aí eu estou vendo aqui também, tem alguém que está com um nome 223983, também se puder, já até falou com a gente no chat. Se puder se identificar, a gente já muda aqui o nome também para ficar certinho. E tem aqui o Luiz Alves. Luiz, meu caro, levantou a mãozinha, inclusive. De onde você é, para a gente poder identificar aqui certinho. Tá. O pessoal tá terminando aí de se identificar. O Rodrigo do Cosens também está presente. E aí, então, gente, a ideia da gente fazer a nossa conversa hoje e nós abrimos a possibilidade para que os municípios convidassem os seus... o Júnior está conectando. Não estou aparecendo na telinha, mas estou aqui. Ótimo, mas quem é você? Ele vai falar, sou o Luiz Alves dos Santos. Não, Michele. Vamos mudar seu nome, Michele. Espera aí. Vamos lá. Jataizinho. Michele, no final vamos conversar um pouquinho sobre o veneno que você me mandou. Vamos conversar. Aí, ó, o Anderson ali de Florestópolis, de Guaraci, perdão. Então, vamos lá, gente, ó. Prado Ferreira, aqui, ó. Fabiana, Magna, ótimo, gente. Tá todo mundo de máscara, a gente não consegue... Prado Ferreira, tudo bem, sejam bem-vindos. Então, a ideia da gente fazer, hoje nós fizemos um pouquinho mais cedo, normalmente essa conversa nossa era às 10, né? Porque a gente quis abrir a possibilidade de vocês convidarem os COIs de vocês e, ao encerrar essa reunião, vocês pudessem conversar entre vocês também sobre essas medidas e as ações que a gente tem tentado tirar planejar. A garrafa de café da frente da moça. Tira a garrafa de café da frente da moça. O pessoal quer ver a cor dos olhos da Fabrícia e da Daiane. Eles gostaram, por causa da cor do batom, né? Que era para tirar, né, Valteir? Eu entendi. Muito bem. Bom, pessoal, Pronto, aí deixa. Não. Aí tá ótimo. Então, gente, a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre a situação epidemiológica dos municípios e da região e a gente começar a tentar trabalhar numa perspectiva de convergência das ações. Por quê? Porque nós temos uma região de saúde que compartilha os mesmos serviços assistenciais. Então, não adianta nada o município A ter uma atitude mais enérgica de fechamento do seu comércio e o município B não, porque, no final das contas, isso tudo vai chegar no mesmo serviço de saúde, que é o hospital universitário. E se tiver lotado em função de algum município que tem uma incidência maior, o outro vai acabar ficando
numa situação um pouco mais delicada, tendo talvez até que enviar o paciente para outras regionais de saúde aqui da macro, né? Então, a ideia é o seguinte, nós estamos todos no mesmo barco, isso é inegável e nós vamos perceber, e o que nós precisamos fazer é minimamente coordenar as ações para que a gente reme para a mesma direção. Primeiro, porque a gente economiza esforço, ou seja, a pressão, o questionamento que recai sobre as costas de cada secretário, ele fica menor, porque é uma ação coordenada por todos os municípios, né? Então, não é um município A ou B que está querendo fazer. E segundo, porque é somente fazendo desta maneira que nós vamos conseguir resultados melhores aí para toda a nossa região, tá? Então, por isso que a gente convidou os membros dos COIs. Não é uma discussão fácil, não é um processo de tomada de decisão fácil, mas nós estamos aqui, né, Regional de Saúde e os comitês, para apoiar os municípios nessa tomada de decisão. Aí eu vou passar para a Lúcia, para ela fazer as considerações dela, e a gente já vai para a apresentação, tá bom? Por favor. Gente, bom dia. Prazer enorme estar com vocês. Normalmente, para quem é novinho, né, essa é uma reunião informal, ela não tem nenhum script pré-estabelecido, e é um encontro que a gente estabelece, que a gente faz todas as quintas-feiras, entre 10 horas e meio-dia. Hoje a gente antecipou um pouquinho, entre nós da regional e todos os secretários municipais de saúde. O objetivo é exatamente esse que o Felipe colocou, é nós pensarmos que não somos município e não somos um prédio, né? Nós somos pessoas que vivemos na mesma área de abrangência e que somos todos 17ª Regional de Saúde. E o nosso objetivo vamos trabalhar juntos e vamos vencer juntos. Então, esse é um espaço totalmente aberto, ele não tem uma pauta prévia, hoje até temos, né? A gente sempre começa discutindo um pouco essa questão do perfil epidemiológico, de como é que estamos, e a partir daí a pauta é aberta e a gente pode discutir todos os problemas que já estamos vivendo ou problemas que estamos prevendo que possam acontecer em um determinado momento, tá? Então, esse é um encontro informal para que a gente possa conversar e para que a gente possa construir vínculo e construir as questões juntos. Então, essa é uma situação. A outra situação é que hoje nós vamos fazer essa reunião com os COIs, com os comitês de crise, enfim, da forma como vocês têm se organizado. E, na sequência, hoje à tarde, a gente tem uma reunião do COESP aqui de Londrina. Então, uma parte das coisas que nós conversarmos aqui, eu e Felipe vamos levar para a reunião do COESP. E, a partir daí, na semana que vem, a gente já tem combinado com a AMEPAR, que nós chamaremos, os prefeitos já concordaram, boa parte deles, em fazer uma reunião extraordinária da AMEPAR para a gente discutir exatamente esse tema. Tentarmos fazer os nossos isolamentos, as medidas restritivas, a partir de alguma coisa que seja minimamente consensual e harmoniosa, para a gente evitar as pressões que vocês vivem, que os prefeitos vivem, que é um município abre, o outro fecha, um está com a academia aberta, o outro está com a academia fechada, um abriu a igreja, o outro não abriu. Isso gera um fluxo de pessoas de um lugar para o outro e gera uma pressão. O fluxo de lugar possibilita a contaminação e a pressão existente, ela faz com que tanto vocês, quanto nós, quanto os prefeitos, com que a gente gaste energia para resolver coisas que a gente deve investir em outras coisas. Então, ao invés da gente construir coisas que sejam bacanas, que sejam de trabalho, que cuidem das pessoas, a gente precisa investir tempo
envolvendo as pessoas numa disputa com comércio, com a indústria, com a construção civil. Então, acho que a proposta é exatamente essa, que a gente pense em coisas para a 17ª regional, e não coisas específicas para os municípios, mesmo respeitando as singularidades e as dificuldades de cada um. Ponto? Alguém quer colocar alguma coisa? Gente, fique à vontade. Nada. Júnior, você tá uma graça, sabia? Essa sua figurinha ficou o máximo. Vocês estão vendo? Gente, muito chique. Muito legal. E, gente, se vocês puderem, assim que a gente terminar essa discussão um pouco... Assim que a gente terminar essa discussão um pouco mais técnica, se vocês puderem ficar mais um pouquinho, secretários, né? As demais pessoas, eu sei que vocês têm suas agendas, vocês fiquem à vontade, se quiserem ficar ou se quiserem sair, mas os secretários, se vocês puderem ficar, a gente queria só conversar um pouquinho com vocês ainda sobre a questão dos leitos do HU, a questão do veneno, o que aconteceu, né, essa possibilidade da AMEPAR, e assim, os nossos pacientes já estão indo para outras regionais, né? Então hoje nós já temos pacientes no UPAR, já temos pacientes no Hospital da Providência, e acho que aí tem algumas questões que a gente vai precisar alinhar e organizar muito rapidamente, antes que a gente agregue mais sofrimento para os pacientes e para os nossos familiares, né? Oi, Dígia. Dígia, não estamos te ouvindo. Não, estava tentando fechar o som nosso aqui. Bom dia! Bom dia, Kiara. Bom dia, tudo bem? Oi, gente. Bom dia. Cadê o Felipe? Ele foi falar. Então, só um pouquinho que o Felipe que ficou de fazer essa abertura, né, com a nossa fotografia geral, né, com o nosso panorama. Eu não queria, na verdade, antecipar nenhum assunto, mas só para a gente ir pensando em algumas coisas. Tá? A gente já tem tido algumas dificuldades, para a gente pensando em soluções no decorrer do processo. Bom, o número de casos vem aumentando consideravelmente, a gente vai ver agora pelos gráficos e pelos números. Infelizmente, o número de óbitos também tem aumentado consideravelmente no Paraná e em Londrina. A gente também vai poder observar isso. Então, tem uma coisa que então, assim, os nossos pacientes, nós estamos com problemas ainda nos leitos do HU, né? Vocês sabem que o HU já tinha 36 leitos exclusivos de UTI. Nesse momento, eles estão com 100% de taxa de ocupação. Ele abriu esta semana mais 10 leitos de UTI e abriu mais 10 leitos de enfermaria. Entretanto, exclusivo, quer dizer, leitos novos, nós só temos esses 10 leitos que foram abertos. Os demais 76 que estavam exclusivos para pacientes com Covid, esses leitos eles foram ocupados por pacientes com Covid e acabaram, pela necessidade da própria região, pela flexibilização, porque o HU é referência, por exemplo, hematologia, reumatologia, queimados. O HU ele é referência exclusiva para pessoas que vivem com os mais variados problemas. Então, essas pessoas não têm para onde ir e elas precisaram ser transferidas para o HU. Então, esse cenário que nós estamos vivendo fez com que o HU, nesse momento, tivesse praticamente 100% de taxa de ocupação, tanto nos leitos de UTI quanto nos leitos de enfermaria.
Se o HU tem 100% de taxa de ocupação, os nossos pacientes começaram a ser transferidos para o ONPAR, para o Hospital da Providência, e nós já tivemos, inclusive, pacientes em Jacarezinho, que é mais distante. Então, eu acho que a gente, só para a gente ir pensando, a gente vai ter que estudar uma forma, por exemplo, ou pensar juntos como é que nós vamos fazer com as famílias, né? Como é que as famílias vão ter notícias desses pacientes, como é que vocês vão ter acesso a essas notícias, se porventura a gente teve um caso assim, se esse paciente, se essa pessoa infelizmente for a óbito, como é que a gente vai fazer com essa questão do transporte? A gente teve um óbito no ONPAR, ficou uma situação muito estranha, porque a família precisava buscar. Então, se a gente combina aqui, o município vai buscar. Então, o Anderson trouxe uma situação muito específica, né? Um problema que acho que a gente vai precisar conversar hoje, que são os pacientes que vão a óbito com suspeita de Covid, e aí o exame é coletado, o resultado leva um tempo para sair, esse paciente é enterrado como Covid, a família não pode velar o corpo, e depois o resultado vem negativo, e isso causa um transtorno e um sofrimento enorme, né? O Anderson até citou um caso de uma família que queria que o corpo fosse desenterrado para eles poderem velar. Então, acho que assim, só para a gente ir pensando que a gente tem várias questões logísticas, né? Vamos chamar assim, que acho que a gente precisa combinar, né? Acho que quanto menos sofrimento a gente puder trazer para as pessoas agora, melhor. Bom, o Felipe chegou aqui, então vamos lá, gente. Aí a gente discute o perfil, discute as medidas. Aí, se vocês puderem ficar mais um pouco, a gente fecha essas questões que a gente já vai dando encaminhamento até a próxima quinta. Tá? Bom, então, pessoal, vou falar um pouquinho da questão epidemiológica. E aí, gente, por favor, fiquem à vontade para abrir o microfone, para mandar dúvida no chat, que a gente vai conversando tudo isso com vocês, tá bom? Primeira coisa que eu queria compartilhar é o seguinte, essa imagem, ela é do Boletim Epidemiológico número 8 do Ministério da Saúde, e ela traz uma abordagem até um pouco mais conceitual, mas para a gente entender quais são as fases da epidemia, de qualquer epidemia, pode ser uma epidemia de dengue ou de coronavírus, e quais são os níveis de resposta que a gente tem que se organizar para fazer. Então, no começo, a primeira fase aqui da epidemia é o da identificação dos casos, né? Isso ocorreu para nós lá a partir de março. Na medida em que esses casos eles vão aumentando o número de casos, a gente entra numa fase, então, de epidemias localizadas. O que é isso? É quando você caracteriza a transmissão comunitária num determinado território. Quando a gente olha para a Regional de Saúde de Londrina, nós vamos ter municípios que já estão no final da etapa de epidemia localizada, e nós temos municípios, né, que ainda estão na fase de identificação, e outros que estão aí transitando durante esse processo. Então, tem 3 municípios da regional que não têm casos, que continuam na fase de identificação. Tem aí a grande maioria dos municípios, né, os demais 18 municípios, estão na fase de epidemias localizadas, alguns no começo, outros no final dessa fase, e alguns municípios entram agora nessa fase de aceleração, tá? Em especial, os municípios de Londrina, Cambé, Ibiporã e Rolândia, que compartilham uma malha urbana e até mesmo um território, uma região conurbada, e o fluxo de pessoas entre esses 4 municípios ele é muito grande. Lógico que, na medida em que você tem esses 3, 4 municípios entrando na fase de aceleração, os demais municípios vão aumentar, lógico, os seus números de casos e vão entrar e vão acelerar junto com a Regional de Saúde como um todo, tá?
que caracteriza a fase de aceleração, gente? Ela é caracterizada pelo aumento do número de casos de maneira consistente. Então, um dia você confirma 20, no dia seguinte você confirma 30, no outro dia você confirma 40, no final da semana você está confirmando 100 casos por dia, até o momento que você entra na fase de desaceleração, que é o quê? O número de casos, né, ou a progressão da doença, ela se estabiliza, que é isso que a gente chama que é o pico da epidemia, e aí ele passa, então, a diminuir. Todas as epidemias são desta maneira, tá? Na medida em que ele diminui, a gente entra na última fase, na fase de controle. Então, nós vamos passar por isso. Esse aqui do boletim epidemiológico do Ministério, o que ele estava discutindo na época? Se a gente introduzisse as medidas de distanciamento social, nós conseguiríamos achatar essa curva, que daí é da curva preta para vermelha pontilhadinha. O que é achatar a curva? É diminuir a intensidade do crescimento dessa curva, de maneira que os serviços de saúde e os hospitais, eles fossem capazes de atender todos os pacientes. Nós fizemos isso na região, no Paraná como um todo, tivemos muito sucesso, tá? Porque outros estados da federação, por exemplo, Amazonas, São Paulo, Rio, já estão lá no topo da curva epidêmica. O Paraná está entrando agora na fase de aceleração. Isso foi muito importante, por quê? Para que a gente pudesse organizar a rede assistencial, abrir leito de UTI, pensar em fluxo de informação. Vocês imaginem a loucura que teria sido a gente organizar tudo isso com um número crescente de casos, né? É o caos que acaba se instalando. Lógico que também, na medida em que a gente teve sucesso e atrasou essa fase de aceleração, as pessoas passaram a desacreditar que a pandemia existisse, né? E aí nós temos um problema agora, que é como que nós vamos mobilizar essas pessoas para fazer com que esta fase de aceleração, ela não seja uma fase de aceleração descontrolada. Por quê, gente? Porque nós podemos ter todo o dinheiro do mundo, e vocês sabem que nós não temos. O número de casos, ele aumenta exponencialmente, tá? Então, num dia é 2, no outro dia é 4, no outro dia é 16, no outro dia já é 250, e assim ele vai crescendo exponencialmente. Nós não temos a mesma capacidade de abrir o número de leitos. O número de leitos, ele abre de maneira linear. Seja porque nós não temos recurso financeiro, e até agora não tem faltado, mas nós não temos espaço físico, nós não temos equipamento, nós não temos profissional para abrir esse número de leitos que são necessários. Pelo contrário, o que a gente tem observado é o quê? Na medida em que a pandemia aumenta a sua progressão, o nosso número de leitos ele tem diminuído. Por que ele diminui? Porque você tem profissionais se afastando, porque naquela enfermaria que você colocava 4 pessoas, agora você tem que colocar 2 para garantir o distanciamento de 2 metros de um para o outro, e assim sucessivamente. Então, isso aqui é para a gente ter clareza, gente, e não tem outro jeito de passar pela epidemia se não for passando pela fase de aceleração. E aí, a gente tem o painel e o cenário epidemiológico da Regional de Saúde. Esse cenário, ele compreende os 21 municípios, mas todos vocês têm acesso, nós já atualizamos isso, ao cenário epidemiológico do município de vocês. E aí, o que é importante e bacana? De vocês olharem para isso e ver, olha, a regional está entrando na fase de aceleração, mas o meu município ainda não. Meu município ainda está na fase de identificação dos casos. Porque cada fase requer uma ação específica para você adotar. O que tem nos preocupado muito, gente? O número de confirmações e o número de óbitos diário. Antes, a gente tinha 10 confirmações por semana, lá em abril. Agora, nós estamos tendo 50 confirmações por dia. Tá? Muito provavelmente, na semana que vem, a gente entre aí no patamar de 100 confirmações por dia. E cada confirmação, vocês podem fazer a conta, uma porcentagem vai para a enfermaria UTI e uma porcentagem, infelizmente, evolui a óbito, tá? Porque você tem a característica de letalidade da população. Então, quando a gente olha para esse painel epidemiológico, o que nós podemos ver? Primeiro, esse primeiro gráfico
ele está por semana epidemiológica, né? Não é por dia. E aí a gente observa o quê? Tivemos um boom, uma explosão lá na semana 13, isso foi descendo até mais ou menos a semana 19, e a partir da semana 19 isso começa a subir novamente. Sobe o número de notificações, né, de casos suspeitos, só que sobe principalmente, o que nos preocupa bastante, o número de internações, que é a barrinha vermelha, e o número de casos confirmados. Então, houve aqui um boom, agora diminuiu um pouco, mas agora nós vamos começar a observar que a tendência é que isso volte a subir de maneira consistente, tá bom? A maior parte dos casos suspeitos estão no município de Londrina, né? Principalmente em função da sua população, da densidade, e assim sucessivamente. Bem, o que mais que eu quero chamar a atenção para vocês? É para esse gráfico verde aqui, ó. Porque aqui nós vemos a curva, e aqui está por dia. Nós temos uma curva lá do comecinho, do final de março, até mais ou menos aqui o dia 16 de maio, que ela vinha num ritmo de crescimento. Ela vinha ali praticamente a 30 graus de crescimento, tá? E isso é importante que os COIs tenham clareza. A partir do dia 16 de maio, o grau, essa curva, ela fica mais vertical. O que significa isso? Que o meu número de casos confirmados aumentou a velocidade. Por que dia 16 de maio, gente? É fácil da gente chegar a essa conclusão. Na primeira semana de maio, o governo do estado ele baixou, então, as exigências de distanciamento. O comércio na região como um todo começou a aumentar. E aí, nós tivemos o Dia das Mães, no dia 8 de maio. Aqui em Londrina teve até a abertura dos shoppings, né? Ainda num esquema diferenciado, mas teve a abertura. E aí, gente, é só você contar. Dia das Mães, 10 dias depois, que é o período de incubação do vírus, o número de casos ele começa a subir de maneira bem mais rápida e bem mais acelerada. E a ideia agora é que nós vamos entrar, então, numa outra fase que é de mais aceleração ainda disso que a gente tem observado, tá bom? E por isso que agora é a hora da gente começar a discutir novamente quais são as medidas de distanciamento que nós vamos lançar mão e orientar os chefes do Poder Executivo para que a gente consiga ir toreando o crescimento dessa curva. Ela não pode ser rápido demais, de maneira que eu não consiga atender as pessoas, mas ela também não pode, a gente não pode sufocar muito ela, porque ao sufocar ela, a gente sufoca também a economia, o emprego e a renda das pessoas, tá? Essa é o nosso grande desafio que tá posto aí para os nossos próximos dias, para as nossas próximas semanas, tá bom? Aqui, gente, nessa curva vermelha, é aquilo que eu falei para vocês, ó. É o número de confirmações diária. Aqui, essa confirmação está pela data da notificação, tá? Mas vocês vão vendo, ó, que a partir ali de maio, o número de confirmações por dia, ele vem crescendo consistentemente. Aí vocês vão dizer assim para mim, mas olha ali, ó, dia 15, 16, 17 de maio está pouco. Não é que está pouco, é que isso ainda não foi lançado no sistema, né? Então ainda não foi contabilizado nessa curva. Então a gente tem sempre que analisar até pelo menos aí descartando uns 3, 4, 5 dias do final da nossa curva. Muito bem. Dito tudo isso, a nossa grande preocupação, que é essa curva amarelinha aqui, ó, que é esse gráfico amarelinho. O que é esse gráfico amarelinho? É o número de pessoas que internam. O amarelo claro, né, o de fundo, a sombra, é o número total de internações que a gente teve por dia, certo? E a barrinha marronzinha é o número de internações que foram confirmadas por Covid. Por que que isso aqui é a nossa preocupação? Eu não estou nem olhando aqui para internações de UTI, tá? Estou olhando para internações como um todo. Porque se vocês verem, gente, ó, nós tínhamos aí até mais ou menos o dia 20 de maio, que é aquilo que eu comentei com vocês, um ritmo. Vinha aí numa média de 10 internações por dia, 16 internações, entre 10 e 20 internações diárias. A partir daí, lógico que isso oscila dia a dia, tá?
Mas a partir daí, nós começamos a ter um aumento para 23. Tivemos um dia aqui que chegamos a ter 31 internações no mesmo dia. Tá? Isso vem se mantendo, 31, 26, 27. Então, nós subimos de 10, 15 para 30. Dobramos o nosso número de internações diárias. Nós dobramos o nosso número de leitos? Essa é a pergunta. Então, se em um mês eu dobrei o número de internações, em um mês eu consegui dobrar o número de leitos, mesmo que a gente tenha, a Lúcia comentou e vai falar mais, um aumento do número de leitos, agora é a hora que a gente vai começar a ver a ocupação desses leitos subirem, tá? E aí ter que mandar para outras regionais, que não é o ideal, tá? Ou até mesmo a gente ter que lançar mão de outras estratégias de cuidado dessas pessoas, tá? Habilitar novos leitos, enfim. Uma outra coisa que nos preocupa é as internações confirmadas por Covid. Se vocês olharem aqui até mais ou menos começo de maio, né? A gente tem até um buraco. A gente passou alguns dias aqui sem ter nenhum caso confirmado de Covid entre os internados. Hoje, todos os dias tem caso internado. E alguns dias, se vocês observarem, nós tivemos 27 internações e 7 confirmações, ou seja, praticamente um terço, vamos colocar assim, 30% de positividade. Por que faz diferença ser um caso confirmado? Primeiro, porque o vírus está circulando mais, isso que a gente lê. Segundo, quando a gente tem um caso confirmado de Covid, ele fica mais tempo internado. Então, numa média de enfermaria, 3 dias para quando não é Covid, 7 dias para quando é Covid. Esse tempo de internação ele dobra. Na UTI, ele sai de 7 dias para não Covid para 10 dias de Covid. Ou seja, eu não só estou aumentando o número de pessoas que se internam, como as pessoas estão ficando por mais tempo dentro do hospital. E aí a gente começa a entender esse cenário de gravidade, que ele é heterogêneo, cada município está numa fase diferente, mas os leitos são os mesmos para todo mundo. Certo? Os leitos também. Os leitos são os mesmos, né? Algumas regiões do Paraná estão numa situação mais crítica, como é o caso de Curitiba, Cascavel, mas depois, acho que a Lúcia, se não comentou, também a Sandra, podem falar que a gente tem acompanhado com muito, muito, muito cuidado a nossa taxa de ocupação, que a gente sabe que ela não é uma taxa de ocupação verdadeira. Então, sai lá no boletim da SESC que a gente tem 38% de ocupação, mas na prática a gente sabe que a nossa ocupação está maior do que isso. Estamos trabalhando muito para tentar resolver, mas a gente não pode ficar tranquilo. E também, gente, o que eu tenho falado e repetido. Não é só leito, certo? Não é só leito. A gente pode pôr todos os leitos do mundo. A pessoa pode ir para a UTI e ter o melhor tratamento do mundo. 3% vão evoluir ao óbito. Sempre. Sempre. Essa é uma característica da doença, da letalidade dela. Então, não é só leito de UTI. São vidas perdidas. São famílias que ficam desamparadas. E não é hoje, com os estudos que têm saído, não é só vida perdida. Já tem saído estudos que o Covid ele tem consequências de longo prazo. Por exemplo, ele tem um tropismo por células do sistema nervoso central, aumento de AVC, e aí o AVC deixa sequelas de longo prazo. Mesmo a pessoa que se curou do Covid, ela não tem mais o vírus, ela recebeu alta, não tem sintoma respiratório, ela demora aí pelo menos uns 20 dias, 30 dias, para recuperar sua saúde plena. Ela tem muita fraqueza, muito cansaço, tá? Muita prostração. Então, não é olhar só para o leito de UTI, é olhar para o cenário como um todo, tá? E essa tem sido a nossa preocupação. O aumento do número de casos impacta no número de leitos, mas também impacta na vida das pessoas. Bom, aqui tem um panorama dos óbitos que nós temos registrados. Se vocês olharem, tem menos óbito aqui nesse painel do que no boletim. Aqui vai ter 25 óbitos. Nossa regional de saúde está batendo, já virou 60 óbitos, tá? E aí a nossa regional, gente, ela tem 1 milhão de habitantes. Estamos com 65 óbitos. Curitiba, o município de Curitiba, que tem 2 milhões de habitantes, que tem o dobro
da gente, não tem o dobro de óbitos. Ou seja, nós estamos numa situação, do ponto de vista de mortalidade, também bastante delicada, que a gente ainda tem que entender melhor esse cenário. Quem morre? Ó, se vocês olharem aqui o primeiro gráfico, que é azul e vermelho, se contamina principalmente as pessoas mais jovens, de 20 a 39. São essas as pessoas mais contaminadas, seguido aí do 40 a 59. Mas quem morre são os velhinhos, de 60 a 69, 80 ou mais. Tá? Quem se contamina mais são as mulheres. Quem morre mais? Os homens, porque o homem tem mais comorbidade de maneira geral. Tá? E aí, qual é o nosso grande problema? É a característica da nossa comunidade. Nós temos esse jovem, ele vai para casa e ele vai ver o avô no final de semana. Ele vai ver a tia no final de semana. E é essa tia, esse avô que acabam evoluindo aí ao óbito, tá bom? Então, isso é um outro olhar que a gente tem tentado trazer aqui. Aqui, em termos de incidência, quer fazer uma comparação da população da região. A incidência do Paraná é de 92 casos para 100 mil habitantes. A da 17ª regional está em 116 casos para 100 mil habitantes. E aí a gente tem alguns municípios que se destacam. Prado Ferreira, Londrina, Jataizinho. Tá? Agora, quando o município é pequeno, a gente não tem que olhar para esse dado e achar que ele é impactante. Porque o que acontece? Prado Ferreira foi uma situação ali de transmissão domiciliar. Foram 4 casos, mas como a população do município é pequena, a incidência sobe bastante, tá bom? Então, nós não podemos nos ater a esse número de casos. Opa, meu painel sumiu. Muito bem. E aí, gente, para a gente finalizar, falando então que a gente está entrando nessa fase de aceleração do crescimento, aí tem uma professora da UEL que ela faz uma projeção para nós, tá bom? E aí, onde a gente vai estar daqui a 12 dias, no dia 30 de junho. Essa projeção, ela leva em consideração, aqui, a gente está monitorando a UTI, que é o nosso desfecho mais crítico. Tá? Então, até o dia 30 de junho, nós vamos ter um acumulado de 332 internações. Certo? Hoje nós estamos aqui mais ou menos no dia 18, com cerca de 250 internações, nós vamos chegar a 331. Ou seja, em 12 dias nós vamos ter mais 100 pessoas procurando os hospitais da nossa região. Nossa capacidade assistencial consegue acolher essas 100 pessoas? Por 3 dias de enfermaria não Covid ou por 10 dias de UTI Covid? Essa é a reflexão que a gente tem que fazer. Tá? E aí ela faz uma projeção, que é essa linha preta aqui de baixo, apenas para a UTI da nossa regional. Então, o que é que a gente consegue ver? Que apenas em leitos de UTI, é a linhazinha cor-de-rosa, até o dia 30 de junho, se a gente mantiver esse ritmo de progressão, nós vamos precisar de cerca de 80 leitos de UTI. Nós temos 80 leitos de UTI? Temos. Significa que eu não preciso fazer nada? Obviamente não. Por quê? Porque a gente vai chegar nos 80 leitos em 12 dias e não vai abrir mais leito novo rapidamente. E o número de pessoas que vão internar na UTI é maior. Então, o que nós estamos colocando? Que aqui para a nossa região, a última semana de junho é a hora que a coisa vai começar a ficar num cenário muito complicado. É esse o nosso deadline, é isso que nós temos apontado pela progressão dos casos e pela progressão matemática, inclusive estatística disso. Nosso deadline é a última semana de junho, que passa estralando o dedo. E por que nós estamos fazendo essa conversa com vocês hoje? Porque o período de incubação do vírus, ele é de 3 a 14 dias, em média 5. Quando a gente olha para essa curva, que é o número acumulado, nós estamos olhando para o passado. É como se a gente estivesse olhando para uma estrelinha no céu. Essa pessoa que hoje está internada, ela contraiu o vírus 10 dias atrás. Então, se na última semana de junho eu não quiser
estar num cenário extremamente crítico, tá? Nós temos que agir semana que vem. A tomada de decisão tem que ser na semana que vem, para que isso possa ter o efeito no tempo adequado. Porque lá em junho, a hora que tiver com leitos extremamente lotados, eu vou tomar uma decisão ali, eu só vou ter o efeito disso 10, 15 dias depois. Então, essa é a conversa no momento oportuno, no tempo correto que a gente queria trazer para vocês, tá? Como nós vamos fazer essa restrição? Como que nós vamos, o que nós vamos abrir, o que nós vamos fechar, por quanto tempo? Essa é a discussão que vem para cima da mesa. Precisa ser igual para todos os municípios? Eu vou fechar tudo igual a gente fez no começo? Ou, até de maneira mais restritiva, fazer o lockdown, que é botar a polícia na rua e não deixar a pessoa sair de casa se ela não tiver uma autorização, mesmo que de próprio punho? Como que nós vamos fazer isso? Por isso que nós estamos chamando todos os pós da regional, para que a gente tenha a percepção de que estamos no mesmo barco, o número de leitos de UTI é o mesmo para todo mundo, e nós precisamos tomar uma decisão conjunta. Porque qualquer município que for tentar tomar essa decisão sozinha, vai ter protesto na frente da casa do prefeito. Ontem, lá em Curitiba, falaram que iam fechar academias. Tinha um protesto na frente da prefeitura de Curitiba. Então, tomar essa decisão coletivamente diminui esse grau de pressão, aumenta a nossa assertividade e melhora o cenário para todo mundo. Essa é a fala que a gente queria chamar todos vocês aqui hoje, tá bom? Como que nós vamos fazer esse processo de restrição? Temos que pensar juntos. Temos que fazer uma proposta, debater isso no CRESENS, debater isso na CIR, debater isso na AMEPAR, talvez aprovar isso na AMEPAR e na CIR, de uma maneira que seja gradual, não precisa ser tudo ou nada. A gente pode começar fechando aqueles setores da economia que oferecem mais risco à população, certo? E aí eu trouxe até aqui, depois eu mando o link para vocês, ele é um estudo, um estudo do Departamento de Trabalho americano, mas que foi adaptado para o Brasil pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pela UFRJ. UFRJ? Eu acho que o FRJ, isso mesmo. O que ele fala? Ele pega os diversos setores da economia, tá aqui, ó, nessas coresinhas, né? E ele classifica de acordo com o índice de risco de contágio e a porcentagem de trabalhadores desse setor que estão expostos ao risco. Então, a gente sabe, ó, que o que é crítico, o que vai impactar aqui na nossa curva. O que é essa bolinha grande aqui, ó? Atividade de atendimento hospitalar. É o nosso setor de maior risco. Por isso que nós estamos trabalhando com a vigilância sanitária da regional, com a SCRACA, com as equipes que estão rodando os municípios, estão fazendo um trabalho admirável para chamar a atenção que nós temos que cuidar dos nossos hospitais, antes de mais nada, ter bons planos de contingência. Depois, ó, vamos ver esse verdinho aqui, que é o complicado. Comércio varejista de produtos farmacêuticos, farmácias. Depois vamos olhar aqui, ó, atividades de condicionamento físico, academia. E aí nós vamos trabalhar com essa restrição de maneira gradual, de que a gente não sufoque a economia, mas de maneira que a gente reduza o risco de contágio. Não precisamos inventar a roda, o estudo está aqui, gente. Outra coisa que ele aparece aqui, ó, amarelinho, vamos ver. Planos de saúde, bom, tudo bem. Ensino fundamental, escolas, mas isso não está na nossa pauta. Condomínios, aqui, ó, administração de imobiliário, enfim, tem os mais diversos setores da economia. Vai ter aqui no meio os frigoríficos, que tem nos preocupado muito. Estamos fazendo um movimento junto do Sereste, do Ministério Público do Trabalho, para poder verificar as condições em todos os frigoríficos que acumulam aí. Tem frigorífico na nossa regional, gente, que tem 3.000, 4.000 trabalhadores, às vezes do município que ele está localizado, mas de todo o entorno. Então, imagina o que é um surto num espaço desse. Então, é isso que nós estamos começando e trazendo essa discussão para nós no momento, tá? Como que nós vamos fazer esse processo e como que nós vamos construir esse trabalho de restrições.
nós vamos precisar fazer, isso não está em discussão. Eu mostrei para vocês, por dados matemáticos, que o número de leitos é finito e o número de casos é de até 1 milhão de habitantes, que é a nossa população. Então, nós vamos ter que fazer. O que a gente tem que discutir agora é quando fazer e como fazer. Isso que nós queríamos conversar com todos os COIs. E dizer que se nós fizermos juntos, nós vamos fazer isso de maneira mais fácil. Tá bom? Esse é o panorama epidemiológico da regional. Lembrando que cada município pode estar mais ou menos dentro deste panorama. Não significa, por exemplo, estou vendo o Júnior ali. O Júnior, inclusive, é o Júnior, a Renata de Pitangueiras, deram entrevista ali passaram na rede até estadual, né? Nossos popstars, que são municípios que não têm nenhum caso até o momento. Que bom, que bom. Agora, não significa que ele está lá na fase de identificação ainda. Está fazendo bem o trabalho no município. Agora, não significa que ele não tenha que pensar no todo. Porque na hora que o munícipe dele vem aqui para Londrina, ele está se expondo ao risco. E o leito, a hora que ele for querer mandar o paciente que ele tiver lá, que invariavelmente ele vai ter, o leito pode estar ocupado. Então, é isso que a gente quer trazer, esse pensamento coletivo para uma ação coletiva. Tá bom? E aí, gente, a gente abre o debate. A Lúcia pode completar. Não. Eu trouxe, pessoal, eu estava aqui até procurando e localizei e mandei aqui para o Felipe. Será que a gente consegue passar? É que é um videozinho, gente, bem didático, até que se vocês quiserem usar, e ele faz essa discussão, assim, de em que momento você tem que intervir. Você mandou no WhatsApp? Mandei no seu WhatsApp. Tá, eu vou abrindo aqui, gente. É bem didático, sabe? E ajuda a gente a compreender como é esse processo de transmissão da doença, né? Corona, vou ver se eu acho no YouTube. Só um minutinho, tá, gente? Enigma da Vitória Régia? Não. Não. Entendendo a curva exponencial. Entendendo a curva exponencial. Ah, legal. Achei. Peraí. Arma lá, Lúcia. Vou passar no meu e-mail. Não, gente, é só para a gente... Eu acho que assim, o vídeo ele é super didático, ele faz uma comparação entre essa questão do crescimento exponencial do vírus, e ele faz uma comparação muito concreta com as Vitórias Régias. Acho que ajuda bastante a gente a compreender. A gente fica o tempo inteiro falando em crescimento exponencial, e nem sempre isso é uma coisa clara para todas as pessoas, né? Tem vídeo disponível. Ué? Tá. Já vamos chegar nele, pessoal. Enquanto isso, enquanto eu vou abrindo aqui, se vocês quiserem trazer as considerações de vocês, gente, as dúvidas, se concordam, não concordam com o nosso olhar, estamos sendo pessimista, realista, como que está no município. Acho que esse é o espaço. Ó. Nós estamos aqui com 40 participantes. É um prazer ter todos vocês discutindo isso. E esse é o espaço da gente tentar pensar juntos e caminhar juntos nessa direção. E se vocês quiserem falar pelo chat, quiser abrir o microfone, fiquem à vontade. Talvez assim, também comentar um pouco como é que vocês estão organizados nessa questão de aberturas e fechamentos, de distanciamento social, que dificuldades que vocês estão vivendo, o que vocês estão considerando. Agora eu consigo. Olha lá, gente. Deixa eu ver. Tem alguém que quer falar? Rosilene, quer falar? Rosilene? Eu quero. Por favor. Tem mais alguém inscrito aí? Não, você, Rô. Não, só você, Rô. Tá.
Então, o Felipe, a Lúcia participam do nosso grupo lá do COESP, tem acompanhado, então, assim, o Londrina, né, ele tem compartilhado essa preocupação aí com a região, na medida em que o Estado se propôs a ampliar o número de leitos ali na parte da maternidade do HU, porém eles não tinham, a pior parte para eles estão sendo profissionais de saúde, e Londrina está contratando, né, 40 técnicos e 10 enfermeiros e cedendo. E então, aí para a gente fazer essa parceria, para abrir esses 30 leitos, a princípio que o Estado tinha se proposto a mais, né? Além dos 36 que foram habilitados lá no começo, estava com essa dificuldade de abrir 30 leitos. Então, em relação a que o Felipe estava falando, em relação ao número de casos que está aumentando, e vai aumentar o número de internações, a gente está atento a essa característica, né? E realmente é o que o Felipe falou, né? Essa dificuldade de propor fechamento de algumas áreas, então tem ficado realmente na conta dos prefeitos, né? Talvez os municípios aí, os menores, não tenham sentido, mas as ações de distanciamento social, né? E acho que essa discussão, a discussão no Paraná inteiro, talvez ajude a gente criando uma perspectiva aí futura, né, daqui 10 dias, enfim, para ver o que será realmente necessário fazer. É isso, para começar a conversa. Tá ótimo, obrigadão, Rosilene, isso mesmo. Isso é uma coisa que é importante ficar claro, assim, para reforçar, sabe? O poder público, gente, isso vocês podem falar com muita tranquilidade, tá? O poder público tem feito todos os esforços possíveis para ampliar esse número de leitos, né? Tanto o Estado destinou 21 milhões de reais para equipar a maternidade do HU, para fazer essa retaguarda, enfim, quanto o próprio município de Londrina, que tem sido um parceiro importante, cedeu agora 40 profissionais, igual a Rosilene falou, para atender no HU, que vai acabar beneficiando a região como um todo. Aumentamos o número de testes, né? Há 15 dias atrás, a gente estava conversando aqui com vocês, que agora está irrestrito, pode testar todo mundo. Nós encaminhamos já 4.000 meios de transporte e ontem chegaram mais 4.000 meios de transporte para coleta. Então, nós conseguimos superar esse sufoco. Então, estamos fazendo todo o esforço, mas a população tem que entender, e a gente tem que ajudar nesse processo de conscientização, que nós podemos fazer todo o esforço do mundo. Se não houver a colaboração da população, todo esse esforço ele vai ser insuficiente. Porque o número de casos cresce exponencialmente e o número de leitos cresce linearmente. Tá? Eu acho que dá para passar o vídeo, gente? Acho que o vídeo ajuda a gente nessa compreensão do que nós estamos falando. Tá bom, vamos lá. Ele é bem bacaninha. Share screen. Depois eu queria falar do nosso projeto de prevenção, Lúcia, daí depois, para ver que às vezes os municípios podem estar fazendo coisa semelhante e a gente trocar ideias. Perfeito, Rose. Tá. Beleza. Que num lago exista uma Vitória Régia. E a cada dia que passa nesse lago, cada Vitória Régia se reproduz e gera outra Vitória Régia. Se depois de 30 dias toda a superfície do lago está coberta por Vitória Régias, qual é o dia em que o lago teria metade da sua superfície coberta por Vitória Régias? Pare o vídeo por alguns segundos para pensar. Se você acha que esse dia seria o dia 15, você definitivamente não entende de crescimento exponencial. Se você acha que é depois do dia 15, mas não pode definir o dia a partir dos dados que eu dei, você também não entende completamente o crescimento exponencial. Mas não se preocupe, a epidemia do coronavírus demonstrou que na verdade ninguém entende disso. Meu nome é Maurício Fel, eu sou engenheiro e PhD em Física de Partículas pelo Centro Europeu de Pesquisa Nuclear, e hoje eu vou falar sobre o problema do crescimento exponencial. Agora voltando ao primeiro dia da história do lago. Passado um dia, a Vitória Régia se multiplicou e gerou outra. Passado outro dia, essas duas vão se multiplicar e gerar outras duas. Agora temos 4. Depois de outro dia, teremos 8. E depois, teremos 16
e assim por diante. Digamos que eu não quero que o lago encha de Vitórias Régias. Qual é o último dia que eu poderia tomar uma atitude antes que seja tarde demais? Você já deve deduzir que isso vai depender do número de Vitórias Régias que eu consigo tirar do lago por dia, certo? E agora suponhamos que esse número seja 50 Vitórias Régias por dia. No primeiro dia tínhamos uma Vitória Régia, depois no segundo tínhamos 2, depois 4, 8, 16, 32, 64 Vitórias Régias. Nota aqui, se nesse momento eu ajo e tiro 50, o número vai cair para 14. E aí no próximo dia teremos 28 e assim por diante. Mas se eu tiro 50 daqui, cai para 14. E aí no próximo dia ela vai se reproduzir, vai para 28. Se eu tirar 50 novamente, eu vou eliminar todas as Vitórias Régias. Mas nota que se eu deixasse chegar no dia seguinte, onde tinha 128 Vitórias Régias, a partir desse dia já não dá mais para evitar que o lago se encha completamente de Vitórias Régias. Se eu tirar 50 nesse dia, vai se reduzir para 78. Depois, no dia seguinte, teriam agora 156 Vitórias Régias. Se eu tirar 50, agora vai reduzir para 106. E como você pode ver, independente dos 50 que eu tiro, ele vai continuar crescendo indefinidamente. E a partir desse ponto, que é o ponto crítico, nós não podemos mais impedir que o lago vá se encher completamente de Vitórias Régias. Então nota que não importa se o lago consegue sustentar 1000 ou 1 milhão de Vitórias Régias. A partir do momento que a capacidade de reprodução da Vitória Régia ultrapassa a minha capacidade de remoção, esse é o momento que eu perdi a batalha. E por isso que o importante é observar quando o número de Vitórias Régias está chegando perto do limite da minha capacidade de remoção. E não está chegando perto do limite da capacidade do lago inteiro. Por isso que, para situações como essa, a gente não pode esperar o número de Vitórias Régias chegar, por exemplo, na metade do lago. A gente precisa agir antes que o número de Vitórias Régias cheguem na nossa capacidade de remoção de Vitórias Régias. Por isso, para situações como essa, o que importa não é quantos por cento do lago todo está ocupado, é o quão próximo o número de Vitórias Régias está da nossa capacidade de remoção de Vitórias Régias. E se observarmos como o número total de Vitórias Régias do lago evolui, nós veremos que ele segue uma curva exponencial. O número de Vitórias Régias dobra a cada dia, 2, 4, 8, e assim por diante até que no 30º terá 1 bilhão de Vitórias Régias. Por isso, se quisermos evitar que o lago todo seja coberto, não importa quantos por cento do lago está atualmente coberto de Vitória Régia. O que importa é o quanto a gente consegue tirar e o quão rápido as Vitórias Régias estão se multiplicando. Então, mesmo que a gente conseguisse remover 100 mil Vitórias Régias por dia, o ponto crítico onde a gente perderia a batalha seria aproximadamente no dia 16, onde muito menos de 1% do lago ainda está coberto. E a partir deste momento, não é porque nem 1% do lago, da superfície do lago está coberta de Vitória Régia, que não significa que isso aqui vai acontecer. Agora isso aqui é basicamente inevitável. E se trazermos isso para o contexto de doenças infecciosas, nós veremos que se comporta de forma bem semelhante. Você tem uma pessoa infectada, depois de um determinado tempo, ela pode infectar outra pessoa. E neste instante teremos 2 infectados. Depois de determinado tempo de novo, esses 2 infectarão um outro e agora teremos 4 infectados. E assim por diante, exponencialmente. Agora, obviamente, existem diversos fatores que diferem do nosso exemplo da Vitória Régia numa doença infecciosa, que eu não arrisco dizer aqui porque eu não sou epidemiologista. Mas eu sei que o início de toda epidemia se inicia exponencialmente. E se nada for feito para a taxa de infecção, ou seja, o número de pessoas que cada um infecta por determinado tempo, diminuir, isso vai aumentar exponencialmente até que chegue perto do limite da população quando não vai ter mais pessoas para serem infectadas. Mas eu sei que, diferente do caso da Vitória Régias, a gente pode frear essa curva com medidas de mitigação, como lavar as mãos, distanciamento social e quarentena. Mas o objetivo desse vídeo não é falar da epidemia. O objetivo desse vídeo é mostrar o quanto
crescimento exponencial não parece muito lógico para os nossos cérebros. E também como o que importa não é quantos por cento do lago está ocupado, e sim a taxa de crescimento. Nota que no dia 24, apenas menos de 2% do lago estaria ocupado. Do dia 1 até o dia 24, 2% foi ocupado, na verdade menos. Mas do dia 24 até o dia 30, o restante 98% foram ocupados. Por isso, se você quiser agir para evitar isso, você precisa agir rápido. Você precisa agir muito antes de ocupar os 2% do lago total. Você precisa agir quando parece que isso ainda não é um problema. E voltando à pergunta inicial, se num lago existe uma Vitória Régia, a cada dia essa Vitória Régia se multiplica e gera outra, e no 30º dia toda a superfície do lago está ocupada, o dia em que metade da superfície do lago estava já ocupada é no dia anterior, é no dia 29. Que na curva exponencial seria exatamente aqui, na metade do gráfico, porém no dia 29. Com isso, eu espero que tenha ficado claro a importância de ouvir os especialistas que entendem como essa curva funciona, que sabem modelar o crescimento exponencial, e também quão é importante observar esses números enquanto eles ainda estão baixos, porque depois de determinado momento não tem nada mais que possa ser feito. Então, se você pode, pelos que não podem, fique em casa. E na minha opinião, até mais importante. Obrigado. Bom, muito bem, acho que bem legal, bem didático. Epa, peraí. Por que o número de casos continua? Vamos lá, bem didático, e é isso que a gente tem tentado trabalhar. Rosilene, se você quiser... Oi. Pode falar. Então, só para dizer que, assim, a gente está... Isso que o Felipe mostrou aí na questão das contaminações, a gente tem acompanhado e percebido isso, e aí a gente, com aquela questão como é que é? A suspensão dos atendimentos eletivos, principalmente do NASF, né, que a gente tem o NASF, e a gente firmou umas parcerias com a UEL, enfim, a gente está com um projeto, as fisioterapeutas, elas começaram pela construção civil, que foram os primeiros lá que abriram, né, e o comércio, elas montaram material, a gente faz contato com as empresas e a gente tem trabalhado a questão do plano das empresas e da prevenção. E também com a vigilância epidemiológica, a gente tem analisado assim, em conjunto que quando tem acontecido muito número de casos em lojas, comércios, enfim, e o que a gente tem percebido? Que nesse ramo de atividade, a principal contaminação deles é no café, no refeitório, onde as pessoas se descuidam, que era um momento de descontração, tiram suas máscaras e ficam conversando com as pessoas. Não é no atendimento, porque daí está todo mundo meio que controlado por álcool em gel, né, por um controle de determinado número de pessoas dentro do ambiente, enfim, mas que depois esse contato, ele se relaxa um pouco no ambiente mais interior, né? Então, assim, a gente tem trabalhado bastante com as empresas e isso, elas já têm até uma avaliação disso, e a gente está tentando expandir agora com a CIL, então tem a parceria do comércio. Então, tem sido bem legal essa forma de trabalhar, porque as empresas têm relatado os casos positivos para a gente, ou as pessoas que eles afastaram, porque no começo eles tinham medo de punição, simplesmente. Então, e a gente está podendo fazer um trabalho educativo de volta, de retorno. Mas era, assim, em resumo, era isso que eu queria dizer, que esse trabalho, ele está sendo bem bacana. Pode ser que vocês também estejam fazendo outros semelhantes, enfim, mas é algo que eu acho que ajuda aí que é o que o Felipe falou, a população tem que entender, tem que mudar muita coisa, tem que se reinventar, colaborar.
legal, muito legal. Eu queria fazer acho que agora nós estamos pensando em medidas, né? Olhando um pouco para essa questão. Assim, eu também tinha muita dificuldade de entender essa coisa do crescimento exponencial, né? E pensar que, sei lá, que no dia 29 você tem 50%, no dia 30 você tem 100%, e aí não tem mais muito o que você fazer, porque aí você já tem Rio, São Paulo, Manaus, Belém, né? E certamente é o que deve ter acontecido nesses lugares. Então, eu acho que considerando isso, a gente fala o tempo todo assim, fica em casa, fica em casa. Assim, talvez a gente tenha que ter um olhar um pouco diferenciado para aquela população que não consegue ficar em casa. Eu sei que o governo federal tem aquela ajuda de R$ 600, o governo do estado encaminhou uma coisa lá de bolsa alimentação, de R$ 50, mas assim, eu li um artigo outro dia que, por exemplo, as pessoas que tinham casas acima de 4 cômodos, essas pessoas, elas têm mais de 90% de adesão a esse ficar em casa. As pessoas que moram em residências com menos de 4 cômodos, elas têm entre 35% e 40% de adesão. Então, acho que assim, nas periferias, a gente tem famílias que não cabem nas suas casas. Então, a casa dela não é a casa dela é a comunidade, é o quintal, é a casa de todo mundo. E existe concretamente essas questões sociais. É claro que o comércio faz pressão, a academia faz pressão, construção civil faz pressão, mas a gente tem os vendedores ambulantes, você tem as pessoas que não têm esta possibilidade de pressão e elas precisam da rua para sobreviver e para sustentar as famílias. Então, também não sei, eu acho que vocês têm uma dimensão muito maior de qual o percentual dessas pessoas existe em cada município e talvez que estratégias a gente pudesse fazer para acolher as crianças desses lugares e, em especial, não sei, parcerias com a igreja, coisa de cesta básica, enfim, eu não sei que estratégias a gente poderia lançar mão, estratégias coletivas e estratégias singulares que olhasse para essa população, tá? Porque ela tem se contaminado com muito mais facilidade, ela está bastante exposta, ela depende exclusivamente do SUS para absolutamente tudo, e ela é uma população que essa coisa do fique em casa, ela nem sempre tem possibilidade de sobrevivência de ficar em casa. E o conceito dela de casa não é o nosso conceito de casa. Então, para a gente pensar, para além do comércio, da indústria, de todas essas questões, o que nós vamos fazer com essa população vulnerável, né? E com essa população que a casa é a rua, e que a rua, inclusive, tem a ver com o seu modo de subsistência e o seu modo de sustentação. Então, só para a gente pensar também um pouquinho nisso, que parcerias a gente poderia estabelecer. Ô Lúcia, eu acho que... Tá me ouvindo? Tô sim. Tá, não, é que assim, eu não sei, os municípios também devem estar na mesma toada que a gente, porque assim, a gente já com assistência social, desde o começo da pandemia, cadastrou essas famílias que já tinha, né, as que eram mais vulneráveis, porém a gente cadastrou muito mais famílias que com a pandemia a sua forma de ganhar dinheiro, enfim, de sobrevivência reduziu. A gente fez parceria com as igrejas para tirar os moradores da rua, então a gente abrigou, aí o consultório na rua está dando essa assistência, e essas famílias de menor, que é o que você está trazendo aqui, praticamente a gente dobrou o nosso número, né, que ele já era um cadastro que a assistência tinha da maioria, daqueles que tinham, né, bem menos, vamos dizer, está em pobreza, e cadastrou praticamente quase que dobrou, então com cesta básica, com benefício,
Então, assim, realmente o que você fala é importante. E para nós também, as empresas, para a gente é importante porque essas pessoas voltam para essas casas aí de 4 cômodos ou menos, né? Porque a gente tem muito aqui construção civil, então são trabalhos que normalmente também as pessoas acabam, a maioria reside em periferia, em casas menores, enfim. Então, eu acho assim, a gente está atento a isso, inclusive a questão das instituições de idosos, que a gente tem muito aqui, a gente tem de tudo um pouco, né? Então, assim, os apoios aqui, todas as secretarias se uniram e a gente fez sim um pacotão social aqui, né? O prefeito, na verdade, né, desde o começo já percebeu isso. A Secretaria de Educação também, que muitas famílias, né, muitas crianças vão para a educação, principalmente por conta de lanche, comida. Então, a escola continuou oferecendo para essas famílias o alimento. Então, assim, essas parcerias sociais, a gente já tomou algumas medidas anteriormente e acho que, a princípio, estão sendo efetivas, mas cada dia a gente é surpreendido com alguma coisa para fazer ainda. Não, com certeza, acho que sim. Sempre. E os demais, gente, estão fazendo, isso tem surtido efeito nos municípios? Isso é possível pensar em todos os municípios? Como é que vocês estão se organizando em relação a isso? Vocês fizeram alguma coisa diferente disso que a Rosilene está trazendo? Tá, Lúcia, só uma observação antes. A Maria Rita ali está dizendo que saiu da reunião porque tem a reunião com o comitê. Perfeito, gente, a ideia é essa. Agora, aqueles que estão com seus comitês, estou vendo ali Prado Ferreira também, fiquem à vontade para continuar conosco ou para desconectar e fazer a reunião do comitê de vocês a partir dessa apresentação que nós fizemos, tá bom? E a gente está à inteira disposição aqui na regional. Mas agora, retornando, então, na pergunta da Lúcia, né? Se vocês quiserem compartilhar outras experiências aí que estejam fazendo tanto para aumentar a adesão das pessoas ao distanciamento social, quanto mesmo para outras ações de prevenção em setores que vocês consideram de maior risco, fiquem à vontade daí para a gente poder compartilhar. Essas questões aqui que vocês trouxerem, né, até sugestões que vocês trouxerem, a gente se compromete, caso vocês não tenham oportunidade de acompanhar os prefeitos nesta reunião, que nós vamos fazer com ele, que a gente vai fazer exatamente esse panorama, que a gente trouxe aqui. Desta forma, a gente se compromete a levar todas essas sugestões e tudo isso que vocês trouxerem para os prefeitos também, para a gente tentar fazer coisas alinhadas, né? Vamos lá, gente. Ou se não tiver também, né? Bom dia. Opa! Oi. É a Gisele, de Bela Vista. Opa, Gi! Vamos lá, por favor. Aqui em Bela Vista, a gente fez só uma ideia, talvez, né? A gente fez uma escala com os profissionais que estão com serviços reduzidos, para estar orientando as pessoas nas ruas. Então, a gente fez rapidamente uns coletes, assim, para eles serem identificados, né, nas ruas, e coloca no comércio, porque a gente estava tendo muita dificuldade em relação a filas para fora dos bancos, a lotérica era um problema muito grande. Então, esses profissionais, a gente colocou os dentistas, fisioterapeutas, uma escala com os ACS, todos os profissionais que estavam com os serviços reduzidos, a gente fez uma escala diária para eles estarem nas ruas. No começo, a gente fez isso de uma forma mais intensiva, todos os dias, vários profissionais, e depois, aos poucos, quando
quando voltaram as visitas domiciliares dos ACS e alguns atendimentos, a gente colocou um número menor de pessoas, porque as pessoas já os conhecem, né? Já acostumaram com eles. Mas o que eu tenho percebido aqui em Bela Vista, a gente tem uma parcela da população que realmente se enquadra nisso que você colocou, Lúcia, que ele não pode ficar em casa para eles não dá, né? Mas a gente tem uma grande parcela da população que pode ficar em casa, mas não fica, né? Então aqui a gente criou um canal de denúncia, temos as reuniões com o comitê, com a polícia militar, já mandamos polícia militar na casa de pacientes positivos que não estavam fazendo isolamento. Alguns desses pacientes, assim, isso independe de classe social, de estudo. Alguns pacientes, a gente tinha inclusive profissional da saúde, não da prefeitura, mas de outro local, que estava positivado, e a gente encontrou uma dificuldade com ele e com a família. Então, assim, o que eu percebo é que uma parcela da população realmente não entendeu isso que nós estamos discutindo aqui, né? A gravidade do que a gente está discutindo aqui. E a gente tem feito de tudo, né? Lives, orientações, todo tipo de informação possível. Inclusive, chegamos, como eu falei, colocar a polícia na porta de pessoas que estavam positivadas e estavam andando pelas ruas. E, assim, infelizmente, eu não consigo ver uma chance de melhorar essa questão, porque por mais que as pessoas estejam orientadas, isso foi conversado, isso eu estou falando da parcela das pessoas que podem ficar em casa e não ficam. E a gente fica, assim, desanimado mesmo, né, para saber o que fazer com isso, porque a gente tem tido problemas aqui com festas. Esses dias eles estavam fazendo um luau na zona rural para não serem pegos dentro da cidade. Então, assim, eu acredito que os municípios estejam passando por isso também. E a dificuldade é muito grande, as pessoas não acreditam. Tem gente que ainda diz para os nossos fiscais nas ruas que não acreditam nisso. Por que todo esse tumulto? Por que vocês estão fazendo isso? Vocês estão querendo ficar sem trabalhar? Eles têm ouvido coisas horríveis nas ruas. E a gente não consegue ver uma solução, assim. Eu, sinceramente, estou pensando que não consigo ver uma solução para orientar essa população e conseguir que eles tenham que eles vão aderir a essas condutas. É claro que é uma pequena parcela, mas a gente sabe que essa pequena parcela pode, como a gente viu aí falando de exponencial, né, eles podem transmitir para muitas pessoas. Então, assim, é uma dificuldade muito grande. Aí a população cobra demais o prefeito para fechar o comércio, para fechar os serviços, porque eles acreditam que isso vai resolver o problema. No comitê já foi amplamente discutido sobre isso. O prefeito fala muito dessa questão, acredito que eles vão falar nessa reunião que você vai fazer com eles, que ele não tem força para fechar o comércio sozinho, que isso teria que ser uma coisa unificada, ou então vir do Estado uma posição, né, para o Estado falar, não, vamos fechar todo mundo esses próximos 15 dias, que são os dias em que a gente tem algo para fazer ainda. Então, a nossa situação é essa, é só uma sugestão aí com a questão dos fiscais e também um desabafo e um pedido de ajuda aí para vocês. Ô, Gisele, assim, eu acho que essa angústia que você vive, todos os municípios vivem, até a Cibele já se manifestou ali no chat, a Rosilene, tá? E isso não é uma coisa só do Covid, né? Se vocês olharem para o nosso problema da dengue, a gente passou pela maior epidemia de todos os tempos agora, ele está diretamente relacionado a isso. Olha há quanto tempo a gente fala da dengue, da necessidade de limpar os quintais, e a adesão do comportamento, o comportamento da população, a capacidade de compreensão, são coisas que estão em processo de construção na nossa democracia ainda inconclusa, né? E aí é o que a gente coloca. Na medida em que a população ela não tem essa adesão, o poder público ele fica mais pressionado para a tomada dessas ações coletivas, e ele não pode se furtar a tomar essas decisões. Por quê, gente? Porque se a população não está fazendo a parte dela, e o poder público ele também não se mobiliza, não compreende que agora é uma hora de uma posição mais enérgica, o caos ele se instala muito rapidamente, né?
Então, por isso que nós estamos fazendo, inclusive, essa reunião com todos os comitês, né? E com todos vocês representantes, para entender que essas angústias são as angústias de todo mundo. Que nós, na medida em que a gente consegue articular isso regionalmente, reduz também essa cobrança dos prefeitos, né? Que se vê entre a cruz e a caldeirinha, né? Então, acho que é mais ou menos essa a ideia. Mas só para colocar realmente, assim, é o mesmo problema que a gente tem em relação à dengue, é o mesmo problema que a gente tem de não adesão ao tratamento, e isso vai ser construído com o passar do tempo, na medida em que a gente vai ganhando corpo enquanto comunidade. Porque nós nunca passamos por uma situação dessa, né? Então, também não podemos esperar que todo mundo acredite e tenha uma adesão perfeita, até porque o nosso inimigo ele não é visível e as consequências dele não estão muito claramente estabelecidas. Tem uma fala que eu li num jornal americano, bem no começo da epidemia, que ele fala assim, ó, tudo aquilo que for feito antes do caos vai ser considerado exagero. E tudo aquilo que for feito depois vai ser considerado insuficiente, né? Então, nesse ponto de alta complexidade e volatilidade que a gente está enfiado agora no setor de saúde. E temos que ir vendo aí quais realmente são essas estratégias. Mas muito legal poder ouvir a tua fala, o teu compartilhar, porque isso é o que todo mundo tem vivenciando. E acho que nessa questão do crescimento exponencial, é isso mesmo, né, Gisele? Você está certíssima. Agora é a hora. Ou nós fazemos agora, ou nós chegaremos no dia 30 sem possibilidades mais de controle. Né? E pegando essa fala do Felipe, né, que é o que você trouxe também, parece uma lenda, né? Parece que essa coisa da pandemia não existe para nós, que ela só existe nos outros espaços. Então, é isso, né? O que a gente faz agora dá a impressão que é um exagero. Só que se nós chegarmos ao platô, né? Se nós tivermos o crescimento exponencial esperado, nós não teremos leitos, serviços de saúde suficientes para podermos cuidar das pessoas com dignidade, né? E acho que a última coisa que nós queremos é viver o que outros estados e outros países já viveram. Então, acho que assim, esse é o momento, né? Ou nós fazemos agora, ou as vitórias régias tomarão conta. É isso mesmo, gente. E depois do caos, a gente, né, Gi? Depois do caos, nós seremos todos penalizados e culpabilizados, porque como foi que nós não tomamos providências antes e deixamos as coisas chegarem onde elas chegaram, né? Então... Ó, a Michelle ali, de Jataizinho, também está colocando a mesma realidade de Bela Vista, né, de Londrina, de todo mundo, né? Ao meu ver, o maior problema é a falta de responsabilidade da população. Eu não tenho dúvidas disso, né, Michelle? E não só para o Covid, como que eu coloquei. E aí temos a questão de máscaras, de comerciantes, enfim. São vidas que estão em risco, realmente. E aí a gente vai acabar, né, torcendo para que não passemos por aquela imagem emblemática de Manaus, tendo que enterrar os seus falecidos com uma retroescavadeira para abrir a cova, né? É para isso que a gente trabalha, e esse é o fruto ingrato dos profissionais, amargo e ingrato que os profissionais de saúde têm agora que lidar. Mas acho muito bacana, gente. Eu tenho visto, assim, talvez a Rosiane concorde comigo, aqui em Londrina, de uma maneira geral, a máscara, ela pegou, sabe? A população até aderiu. Para as mulheres, a máscara começou a virar brinco, colar, então você combina a máscara com a tiara do cabelo, com a cor da roupa, essas coisas aconteceram. Entretanto, gente, um outro problema que eu acho que é importante a gente trabalhar é usar a máscara corretamente, né? As pessoas tiram o nariz para fora, as máscaras, as pessoas andam o tempo todo com a máscara no queixo, com a máscara na cabeça. Então, acho que esse também é um desafio árduo, né? Porque além de você usar, ela precisa ser usada corretamente. Então, talvez esse também tenha que ser uma coisa que a gente vai ter que trazer para a cena
para discutir com as pessoas, né? O que mais, gente, que vocês gostariam de compartilhar? Pessoal, boa tarde, bom dia. Bem baixinho. Bem Quem que é? baixinho. Prado? Bem baixinho. Deixa eu aumentar o volume aqui, peraí. Pode falar. Tudo bom, pessoal? Oi, tudo bem, Magro? Tá ouvindo? Sim. É. Oi? Pode falar. Tudo bom? Tá ouvindo? Sim, pode falar, Magro. Bom, gente, nós estávamos conversando aqui, já que vai ter, o pessoal vão se reunir, a MEPAR vai se reunir, uma ideia que surgiu aqui é de estar chamando a Polícia Militar para fazer uma parceria nessa questão da fiscalização, que uma das dificuldades que nós temos aqui é a fiscalização. Nós temos um telefone da Defesa Civil, mas assim, há uma recusa muito grande da população. Quando o pessoal da Defesa Civil vai lá fiscalizar, vai conversar, o pessoal não respeita. Então, a gente já viu que teve casos assim, até de agressão, a gente viu aquela médica lá do Rio de Janeiro e tal. Então, assim, se houvesse essa parceria com a Polícia Militar, de auxiliar os municípios aí na fiscalização, eu acho que surtiria mais efeito nessa questão da fiscalização. Porque, assim, não sei se os prefeitos vão optar por fechar, porque aqui nós estamos com o comércio aberto, bar aberto, mas com restrição, né? Os decretos estão bem claros, mas o problema é a fiscalização e o cumprimento do decreto. Então, está aí a sugestão nossa aí de Prado Ferreira. Tá ótimo. Perfeito, perfeito. Já anotei aqui. Nós temos aqui em Londrina, a gente tem uma pessoa chamada Sandra Moya. Ela é representante da Casa Civil na 17ª Regional de Saúde e tem sido uma grande parceira. Na época da dengue, quer dizer, como se a dengue já tivesse passado, né? Na época da dengue, nós fizemos essa junção e essa conversa com a polícia e acho essa sua ideia excelente. Tá? A gente já vai acionar a Sandra e a gente já faz exatamente essa discussão desse panorama com eles também. Boa ideia. Legal. Vamos. Muito bem. Legal. Ali, ó, o Jataizinho, né? E para piorar essa pandemia, veio o ano eleitoral, onde pré-candidato aproveita a situação. Sim. E a gente fica nesse ponto de fragilidade. Aí acho que essa ideia dos comitês, de encontrar apoios na comunidade, mobilizar o conselho, mobilizar a associação comercial, ter tempo com essas pessoas para fazer uma discussão mais detalhada, para que elas entendam, isso acaba ajudando ou diminuindo, né, o peso de qualquer decisão que vai ser tomada. Mas essa é uma das grandes dificuldades também que a gente observa. E aí vamos tentar fazer essa questão da PM e da vigilância sanitária também, que é a autoridade sanitária, mas o que eu tive até um questionamento de algum município, falava, mas as estruturas de vigilância sanitária, elas são enxutas, não dá para colocar esse pessoal na rua. E eu falei, olha, vocês estão corretos, tá? A gente tem que trabalhar por prioridade. Então, os fiscais da vigilância sanitária, eles têm que ver no território do município aquilo que é mais prioritário. Então, aqui no meu município, que é o caso aí de alguns, de Jaguapitã, de Rolândia, eu tenho frigorífico, então eu vou trabalhar o plano de contingência frigoríficos. Eu tenho instituição de longa permanência, eu tenho hospital. A gente tem, infelizmente, não tem fiscal para colocar um em cada esquina. Então, nós temos que trabalhar numa ordem de prioridade, né? E usar esses fiscais, essas autoridades sanitárias, para atuar naqueles nichos, naqueles estabelecimentos onde o impacto coletivo é muito grande. E aí vamos tentar realmente fazer essa parceria aí com a PM. Vamos ver o que a gente consegue. Acho que bem legal mesmo, né? Bem boa.
Mais alguma coisa, gente? Vocês ficaram muito assustados com os dados? O vídeo? Não? Gente, alguém quer colocar mais alguma coisa? Esses dados a gente vai disponibilizar, né? Sim, a gente já mandou na terça no grupo de secretários. Isso. E a gente manda novamente. E eu mando para vocês o vídeo também, se vocês, né? A gente manda também, disponibiliza, se vocês quiserem usar, porque essa coisa de crescimento exponencial não é uma coisa que o nosso cérebro está muito acostumado, né? Ele não pensa muito nesse... E aí a gente vai mandar também, a gente tem tentado fazer uma breve análise porque nem todo mundo consegue participar das nossas reuniões. Então a gente manda o relatório e um parecer, vamos dizer assim, né, que é para ajudar na compreensão desse relatório, disso que a Lúcia falou. A gente não tem muita familiaridade, às vezes, com as análises, com o que está sendo posto, tá? Uma outra coisa que eu acho que é bacana, eu estava comentando com a Sandra aqui, colocar, naquela nossa previsão de leitos que eu apresentei, né? 78 leitos de UTI, apenas para a 17ª regional. A gente não pode esquecer que o HU ele é referência para uma macro-região como um todo, tá? Então, eu falei, nós vamos ter 80 leitos, né? Não, se a gente for considerar a macro-região toda, nós não vamos ter os 80 leitos. Até porque hoje são 36 leitos de UTI no HU, já estavam postos, eles habilitaram mais 10 essa semana, com o apoio do município de Londrina, então 46 leitos de UTI no HU, e temos 50 leitos contratualizados pelo município de Londrina no Hospital do Coração, tá? Agora, óbvio, gente, que eu tenho 96 leitos, parece um número, e realmente, talvez, uma das cidades aí com o maior número de leitos disponíveis, mas quando você tem que tirar o paciente do HU, levar para o coração, você tem o transporte, tem ambulância, tem que tirar daqui, levar para lá, está entubado. Então, não é uma logística tão fácil de você fazer rodar bonitinha, tá? Então, é por isso que a gente tem chamado a atenção. São 80 leitos só para a nossa regional, mas a gente atende a macro como um todo. Estamos mandando paciente para outras regionais que cria N problemas e dificuldades. A partir de ontem, a planilha de vocês já vai começar a mostrar pacientes internados em outras regionais. Já definimos aqui o nosso estagiário que está fazendo isso. E também, a partir dessa semana, aquele acompanhamento telefônico que a nossa equipe está fazendo para alguns municípios vai começar a aparecer na planilha de acompanhamento para vocês também, tá? Então, estamos acelerando o passo em várias coisas para dar conta desse momento aí de aceleração da curva que nós vamos enfrentar. Vocês querem colocar mais alguma coisa em relação a isso? Trazer mais alguma experiência, alguma dificuldade? A gente já pode encerrar também, né, Lúcia? A maioria não. Encerramos. A maioria são nós. Eu queria só... Deixa eu fazer uma colocação. Lógico, Júnior. Você manda. Eu vou falar sem aparecer, porque eu estou em home office, eu não estou em condições de aparecer, tá bom? Tá bom, Júnior. Mas não tem problema, a figurinha tá uma graça, você tá super... Então tá bom. Assim, você sabe que eu queria um apoio de vocês, se tivesse essa possibilidade, porque assim, a questão da fiscalização, né, fala-se de multa de máscara, multa disso, multa daquilo, né? E assim, nós vimos que há o relaxamento por parte da população, por parte dos próprios comerciantes, né, de não estar respeitando os decretos, tanto estadual quanto municipal, porque nós não temos, os municípios não têm essa multa instituída ainda, porque não estão sabendo como fazer. Tá? Porque é assim, você vai, a fiscalização vai, ela faz uma conversa, 2 conversas, 3 conversas, dá uma advertência, mas aí já caiu no descrédito, porque nada mais acontece. Tá. Sabe assim, fica só na conversa e nesse vai e vem, né? Então, assim, semana passada, acho que foi, nós sentamos junto com a administração e conversamos e colocamos isso. Mas, assim, a grande dificuldade dos municípios é na instituição da multa.
sabe? Assim, então, assim, ó, tem algum município que já está fazendo, está funcionando, que jeito que é, porque tem que ter um decreto, tem que estipular valor, quem que vai emitir essa multa, como que vai ser contabilizada essa multa, como que vai ser paga essa multa, toda essa questão da multa. Porque assim, nós temos comércio mesmo que relaxou, o proprietário não usa máscara, o funcionário dele não usa máscara. Mas por enquanto está só nessa conversa, nessa coisa verbal, não está acontecendo nada efetivamente para mudar essa situação. E aí, se ele não usa, ele não tem nem como exigir do cliente dele. Vai adentrar sem máscara? Vai também, porque ele está sem máscara. Né? Então, eu acho que a gente estava precisando de um apoio nesse ponto, sabe, assim, para começar a endurecer um pouco com esse pessoal que está mais resistente. Perfeito. Acho que é essa a minha solicitação. A gente precisaria de um apoio nesse sentido. Como a legislação estadual, Júnior... Na parte legal mesmo da coisa, sabe? Não, como a legislação, inclusive, é estadual, eu já acabei de mandar uma mensagem para a coordenadora da Vigilância Sanitária do Estado, pedindo para ela mandar para nós alguma orientação nesse sentido. Assim que chegar, eu já repasso para vocês também, tá? E eu vou dar uma olhada nos decretos do município de Londrina. Londrina, não sei se a Rosilene está aí ainda, mas ela deu uma endurecida nessa semana, né? O prefeito ele fez uma live e tal, ele baixou um novo decreto que coloca a possibilidade de multa de até R$120 mil, né? Então eu vou pegar esse decreto, também compartilho ele com vocês, porque eu acredito que lá vai ter essa questão da minúcia, de como estipular o valor da multa, como que fiscaliza, daí eu compartilho com vocês. Mas eu já falei com a coordenadora da Vigilância Sanitária do Estado, tá, Júnior? Obrigadão, pessoal. Sair, mas acho que ela também pode nos ajudar, né, nesse passo a passo, assim, por onde que você faz, né? Qual que é o caminho até chegar no decreto. Muito bom. Beleza, obrigado. Então, só para a gente fechar, se vocês não quiserem fazer mais nenhuma colocação, então, em relação aos leitos do HU, né, foi aquilo que a gente conversou inicialmente, os 76 leitos exclusivos para pacientes com Covid, nem sempre o HU tem conseguido manter essa quantidade, até porque ele é referência para muitas patologias e ele é referência única para reumato, hematologia, então queimados. Então, esses pacientes necessariamente precisam ir para o HU. Então, assim, às vezes a gente pega esses 76 leitos e olha uma taxa de ocupação COVID de 60%. E, de repente, a superintendência dizendo que ela tem 100% de taxa de ocupação. É porque a gente ainda está nesse processo, né? A vida voltou, os traumas voltaram, os infartos voltaram, os AVS voltaram, e muitos pacientes não podem ser transferidos ou para o evangélico ou para a Santa Casa, e nem mesmo para UTIs de outras regionais. Então, eventualmente, o HU tem recebido também pacientes de outras regionais, embora naquele hospital tenha UTI, por exemplo. Parece uma coisa maluca, mas a transferência de UTI para UTI, ela é um dado que, de realidade, nós convivemos todos os dias. Às vezes o paciente precisa de hemodiálise, ele precisa de outros tratamentos que, eventualmente, as UTIs ou o hospital de Jacarezinho, por exemplo, não disponha naquele momento. E aí esse paciente acaba sendo transferido para o HU, para o evangélico ou para a Santa Casa. E o nosso paciente, por sua vez, acaba indo para Jacarezinho, né? Então, eu não sei se isso já aconteceu, né? Nós estamos aqui tentando pensar juntos, tá, gente? Tentando fazer uma reunião, né? Tentando fazer alguma coisa muito próxima na 17ª. A ideia também é expandir isso para macro, e também quando os nossos pacientes forem para o Amparo ou para qualquer outro hospital, talvez Curitiba, Cascavel, quem decide isso é a unidade de população.
Então, se o HU tem 100% de taxa de ocupação e o paciente é de Guaraci, a regulação naturalmente começa a procurar Arapongas, Apucarana, Jacarezinho, Santo Antônio da Platina. Se porventura na Macronorte ela não consegue encontrar, ela começa a expandir isso para o estado todo e os nossos pacientes podem eventualmente ir para Curitiba, Cascavel, né? Então, só assim, para a gente ter essa compreensão de que o Estado pensa na região e na proximidade do paciente com a sua família e com o seu município, mas ele também pensa enquanto rede estadual. E aí